estamos de volta com o Agro Nacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. E você vai ver daqui a pouco. Depois de décadas se dedicando ao mundo corporativo e ao comércio na cidade, a vontade de viver e empreender no campo falou mais alto. Hoje, são 84 mil frangos na Granja do Everaldo. Vamos conhecer agora o processo de pesagem dos frangos que é realizado nas granjas para saber o momento certo do abate. Nessa etapa também ocorre a avaliação das condições de saúde das aves para garantir a qualidade das entregas. Durante esse processo são necessários alguns cuidados para manter a sanidade dos animais. Vamos ver. 45 dias para engordar e atingir quase 3 quilos. Essa é a meta dos frangos em preparo para o abate. Apesar do granjeiro detectar o ritmo de crescimento do plantel só pela observação, a comprovação acontece mesmo pela balança. O Júlio tem uma granja no interior de São Paulo. Segundo ele, são 40 mil animais, dos quais 400 são pesados. Ele conversou com a Regina Dourado sobre essa pesagem. Júlio, como é feita a pesagem das aves? Regina, a gente utiliza o equipamento balança e uma caixa para que as aves estejam mais confortáveis. Então a gente coloca os animais, as aves, dentro da caixa, realiza a pesagem, certo? Marcamos o valor que a balança pesou e anotamos na ficha que o frigorífico nos disponibiliza. Certo, então os únicos equipamentos que vocês precisam para fazer a pesagem é a caixa e a balança? A caixa, a balança, e a gente utiliza as divisórias para fazer o cercamento das aves, que possa pegar a amostragem em vários pontos distintos dentro do aviário. Mas se engana quem pensa que esse momento acontece de forma simples. Para a pesagem, é preciso ter alguns cuidados para manter a sanidade dos animais. Primeiro, antes de entrarmos dentro do aviário, nós reduzimos a intensidade da luz para que elas se acalmem, para que não se risquem, E entramos no aviário, andamos com cautela, dentro do aviário. Selecionamos o ponto de pesagem, fazemos o cercamento e iniciamos a pesagem. No frango desta idade, que está com 35 dias, utilizamos 4 aves por pesagem, para que ela não se risque dentro da caixa. Um detalhe importante durante o processo é que a quantidade de aves selecionadas para a pesagem muda de acordo com o peso. Quando a ave é mais nova, desde a chegada, dos 0 dias dela, a gente coloca uma quantidade maior de aves dentro da caixa, 7 dias também, e conforme a evolução dela, a gente diminui a quantidade de aves dentro da caixa para que não ocorra o risco de pele, Isso é muito prejudicial aí para o abatedouro e para os produtores. Para que o produtor tenha 100% de assertividade na pesagem do lote, ele pode ficar dentro de uma margem de 100 gramas para mais ou para menos, ou seja, em um peso de 2.800 quilos, ele pode chegar a 2.900 ou 2.700. Quando o frango sobe na balança, o seu peso é registrado. Os resultados são avaliados, permitindo tomar as decisões certeiras para manter a produtividade e a qualidade do plantel. É uma etapa muito importante essa do processo de pesagem. Por quê? Porque a gente consegue, desde o 0 dia da ave, identificar se ela está com alguma doença, com alguma falta de desempenho. Então, todo aniversário de 7 dias da ave, a gente realiza o processo de pesagem para a gente acompanhar se a ave está tendo um desenvolvimento esperado. O Júlio já fez muitas pesagens de aves. Para facilitar o caminho de outros produtores, ele deixa uma dica. Primeira coisa, reduzirmos a intensidade de luz, entrarmos com cuidado dentro do aviário e fazermos o espalhamento das aves para o cercamento, para termos uma assertividade maior. Hoje nós realizamos a pesagem de 1% do lote. Então temos 40 mil aves, realizamos a pesagem de 400 aves. Então é um processo delicado, temos que ter cautela, calma, pois é um processo demorado e muito importante para o lote. A
Apesar de poderem acompanhar o desenvolvimento das aves apenas com a observação visual, a pesagem é fundamental para garantir o atendimento das exigências necessárias para o abate. Uma etapa delicada e fundamental. Esse processo permite que os criadores tomem decisões assertivas sobre a qualidade e a produtividade do plantel. E vamos continuar falando sobre criação de aves e os cuidados necessários para garantir a qualidade dos animais. Você aí já ouviu falar em biosseguridade? Esse termo se refere às medidas adotadas para evitar a entrada e propagação de doenças no plantel, garantindo a segurança dos alimentos e a saúde das aves, além do bem-estar dos trabalhadores. Mayara, qualquer pessoa que chegue à granja, seja um técnico da integradora, seja a própria equipe de reportagem, tem que cumprir com alguns procedimentos obrigatórios de biosseguridade. Isso, tem que cumprir, Júlia. Quando chega na produção, né, da área externa para a área interna, né, se for o técnico, por exemplo, ele tem que colocar a bota descartável, vestir o seu macacão, lavar a mão com bastante sabão, seguindo as orientações, passar o álcool em gel, né, e adentrar ao núcleo. Quando chega dentro do aviário, aí ele tem que vestir novamente uma outra bota descartável sobre aquela, né, para não trazer o que está dentro do núcleo para dentro do aviário e seguir com o trabalho. A primeira etapa, quando o pessoal chega de fora, ele vai estacionar numa área suja, que é a área externa. As áreas são bem delimitadas. Um cercado separa a residência dos produtores dos núcleos. Aliás, os produtores também passam pelos mesmos procedimentos de biosseguridade. Trocam os calçados, vestem uniformes, lavam as mãos. E não dá para falar em barreira sanitária sem destacar o controle de vetores. As ratoeiras, por exemplo. Isso, a gente tem um controle de ratoeiras, né? Todas elas, cada galpão tem 14 ratoeiras, mais nas composteiras mais 2. E na entrada do núcleo principal também tem uma, né? Somando dá 16 por aviário. A gente faz a troca delas a cada 15 dias, que é a manutenção. Se tiver alguma que possivelmente foi consumida ou rasgado, às vezes a chuva molhou, a gente faz essa troca, essa manutenção para manter a seguridade aí do núcleo. E nada de árvores frutíferas. Elas atraem pássaros silvestres, que também são considerados vetores de contaminação. Outro ponto de atenção é a compostagem. É normal, ao final de cada dia, encontrar uma ou outra ave morta no galpão, mas elas não podem permanecer de jeito nenhum entre as aves saudáveis. Os frangos que a gente recolhe diariamente que morrem, a gente tem um galão específico, né, no exterior do aviário. A gente coloca as aves mortas ali e logo em seguida a gente enterra ela. Tem uma área específica que é feita para realizar a compostagem, né, do frango, e aí a gente enterra eles lá. Aves mortas, que acontecem no período da criação, todos os dias, a gente encontra alguma coisa, ela é colocada numa vasilha específica e depois é dirigida à decomposição, que é a compostagem. E não só os visitantes, mas até os veículos dos visitantes podem trazer contaminações. Caminhão de ração, caminhão para carregar as aves para o abate, eles não escapam das barreiras sanitárias. Também os veículos, qualquer veículo que adentre ao núcleo, ele precisa fazer o procedimento de desinfecção no arco de desinfecção. É assim que ele adentrar, o arco é ligado, ele vem numa margem mais reduzida e ele entra dentro do núcleo já desinfectado. O caminhão de ração que chega ou o caminhão que precisa chegar tem que passar no rodolúvio, obrigatoriamente, para que não traga bactérias de fora. Durante todo o ciclo de produção, as caixas d'água também devem estar sempre bem vedadas, protegidas e limpas. No intervalo entre lotes, toda a estrutura do aviário tem que ser higienizada e desinfetada com produtos específicos. Isso inclui os equipamentos. Todo o procedimento leva pelo menos 15 dias. Esses procedimentos que a gente na cidade, a gente que não mora no campo, está fazendo agora por conta do coronavírus, dessa pandemia, passar álcool em gel, são procedimentos que não são nenhuma novidade para vocês? Não, para a gente não. No dia a dia, tendo a pandemia ou não, tem que ser feito. Então, acho extremamente importante a biosseguridade na granja.
Pois é, todas essas medidas de biosseguridade são muito importantes para garantir a qualidade da carne que a gente come. E os produtores não podem deixá-las de lado. Um alimento de qualidade deve ser seguro e saudável. Ainda hoje no Agro Nacional. Todos os leitões que nascem, eles após o parto, eles são secados, é feita a cura do umbigo e aí a gente tenta colocar eles o mais rápido possível na mãe e fornecer calor e colostro. Uma boa administração é essencial para garantir o sucesso de qualquer empresa. Entender os custos e os resultados financeiros são fundamentais para a sustentabilidade do negócio. Vamos conhecer agora como os criadores de aves fazem a gestão das finanças de uma granja. Olha só! Depois de décadas se dedicando ao mundo corporativo e ao comércio na cidade, a vontade de viver e empreender no campo falou mais alto. Pensamos que numa granja de frangos. Pensamos nas outras atividades também, só que não era aquilo que a gente queria. E apostamos no certo e que deu certo, que é granja de frango. E como deu certo! Hoje são 84 mil frangos na granja do Everaldo. Muda o cenário da sorveteria para a granja, mas uma boa administração continua sendo essencial. Planejar, executar, verificar e agir garantem uma gestão eficiente e o sucesso nos negócios. Primeiramente, o negócio tem que ser sustentável, né? E por isso que ele precisa conhecer todos os seus custos na ponta do lápis, né? Desde os custos mensais até os custos do lote todo, né? Para que no período aí de 60 dias, aí, que é o fluxo do lote, ele tenha bons resultados e consiga pagar suas contas, né? E ainda assim sobrar alguma coisa para a família dele. Existem muitas maneiras de controlar as finanças em uma granja. O importante é não deixar de calcular. Todos os dias nós estamos de olho em tudo para que não aconteça um probleminha, seja manutenção da granja, em tudo. Se viu uma lona, rasgou um pouquinho a lona, na hora já vamos lá, consertamos ela, costuramos, colamos, porque se deixar, um puxa o outro. O que acontece? Vai entrar mais ar frio, você vai queimar mais lenha, então isso aí aqui tem que ser zero, não pode, não aceitamos. E com uma boa administração, é possível projetar os lucros ao final da produção de cada lote. O manejo, né? O manejo em si, né? O cuidado, o fazer mais com menos, a gente fala, fazer mais com menos com qualidade, né? E entregar um frango com a menor conversão alimentar, com a melhor qualidade possível, aonde possa ser lucrativo para as duas partes. Boas técnicas de manejo, boa administração, é sucesso garantido. Faltou acrescentar a informação mais importante. Antes de pensar em empreender, é preciso gostar do que se faz. O seu Sebastião Everaldo aqui é um produtor muito detalhista e a gente acredita que é no detalhe que tem as oportunidades e é no detalhe que a gente consegue ter as grandes oportunidades aí. E não existe milagre, né? Aqui é trabalho duro, acordar cedo e dormir tarde e com certeza colhe bons frutos aí no final do lote, aí, durante o período de criação, durante o ano todo também. Bem à vontade você aqui no meio da sua criação de aves, né? Bastante, porque aqui a gente encontra a felicidade trabalhando, ver esses animais no dia a dia crescendo, lindo como estão. Isso aqui é o que completa o nosso dia a dia. Manejo adequado, uma boa administração e controle preciso das finanças, além de muito amor pelo que se faz. Tudo isso permite que o produtor rural consiga projetar o lucro ao final de cada lote e se planejar para garantir a continuidade do negócio. Muito bom, né? E não perca no próximo bloco. Para aquecer os leitões da forma tradicional, o valor mensal gasto hoje seria de mais de R$12 mil, por causa da energia elétrica. Sem ela, esse preço cai para R$ 1.500. E vamos para mais um rápido intervalo? Fique com a gente, o Mundo Agro passa por aqui.